Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente trabalhou ontem na aula ao vivo. Então, ontem na aula ao vivo a gente trabalhou um pouquinho sobre o tempo, né? Sobre o calendário, para que serve o calendário. E agora a gente vai falar um pouquinho para que serve o relógio, né? Como o relógio surgiu, para que serve o relógio. Quando a gente abre aqui na página 28 do nosso livro de ciências, a gente já vê, né, contando o tempo, tic-tac, alguns modelos de relógio, ó. Esse relógio aqui foi um dos primeiros relógios que a gente que a gente acha que foi construído, que é o relógio do Sol. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês, e é muito interessante, muito legal fazer, tá? A história conta que foi um dos primeiros relógios a ser construído, tá? Então, depois de vocês verem essa imagem, vocês vão responder algumas questões da página 29. E agora a gente vai falar um pouquinho para que precisamos marcar o tempo, para que serve o relógio, tá? Por que precisamos marcar o tempo? Como será que as pessoas marcavam a passagem do tempo antes da invenção do relógio? Que tal conhecer um pouco da história do relógio? Como falar em relógio significa falar em marcar o tempo, e o relógio é uma invenção humana, temos de começar lá do início. Durante um longo período, o ser humano marcou o tempo observando os fenômenos da natureza. Então, ele se organizava de acordo com a natureza e percebeu que haviam períodos de seca e de chuva, de frio e de calor, o aparecimento dos frutos, o nascimento dos filhotinhos, e foi olhando para o céu que passou a perceber que o sol aparecia e tudo ficava claro, e quando ele desaparecia tudo ficava escuro. Então, dia e noite e dia. Observando os fenômenos da natureza, o ser humano organizava suas atividades, mas foi necessário pensar em outras formas de marcar o tempo. Então, o ser humano, naquele tempo, ele se organizava de acordo com o tempo, com o dia ou com a noite. Então, ele fazia suas coisas quando estava claro. Ele sabia que, né, algumas coisas ele podia fazer de dia e outras coisas, né, de noite. Acredita-se que o relógio de sol, aquele que a Beba mostrou lá no comecinho, tenha sido um dos primeiros instrumentos utilizados pelo ser humano para marcar o tempo. Então, olha como é que ele funcionava, né? Ó, aqui, nesse pedaço de metal aqui, tem alguns números. Aqui eles estão em números romanos, mas imaginem que fossem números. Então, ele era colocado, né, aonde o sol batia, tá vendo? Quando o sol batia nele, ó, ele formava esse ponteiro aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é uma sombra. E o ponteiro marcava em cima de um número. Então, eles sabiam, né, que ali era aquela hora. De acordo com o tempo que o sol ia passando, essa sombra, ela ia se movendo e ia passando por cima dos outros números. Lá na Praça da Palhoça, nós temos um instrumento desse bem no meio. Não sei se vocês já perceberam, bem no meio da praça, ele é pintado de amarelo. Aquilo ali é um relógio, é um instrumento, né? É um relógio de sol, que eles usavam há muito tempo. Mas e quando anoitecia? Outros modelos surgiram, como o relógio de água e o relógio de areia. Esses aqui vocês já devem ter conhecido, né? Vocês já devem ter visto, né? E tem um relógio de água aqui também. Mas foi a partir da invenção dos relógios mecânicos, esses aqui que a gente já conhece, que a forma de medir o tempo sofreu uma grande transformação, certo? Aqui na página 32 tem tá mostrando como fazer um relógio de água, tá? Na página 33 tem algumas atividades para vocês fazerem também, tá? Bem fácil. E a gente vai aqui para a página 34. Tempo para quê? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dia e a noite. O que a gente consegue fazer de dia e o que a gente consegue fazer de noite. Você gosta mais do dia ou da noite? O que a gente costuma fazer durante o dia e durante a noite? Busque em revistas imagens que representam o que as pessoas costumam fazer durante o dia e durante a noite. Escolha uma do dia e uma da noite e cole nos espaços indicados. Então, aqui. Tá bom? Partindo, então, para a página 35,
A gente tem algumas questões bem fácil. Quantas horas por dia você costuma dormir? Que horas você costuma ir dormir? Que horas que você acorda? Na sua família, o que as pessoas costumam fazer à noite, tá? Alguém trabalha à noite. Aqui tá pedindo para que vocês levem essas respostas para a sala. Não precisa, né? E então eu vou ler um pedacinho do textinho que tem aqui. Dormir, o sono é uma das necessidades básicas da vida. É durante o sono que o nosso corpo relaxa e se recupera dos desgastes que ocorrem durante o dia. Então, a gente precisa dormir. A gente precisa dormir bem, precisa dormir uma quantidade de horas. Além disso, é durante o sono que as crianças crescem, olha só. Então, aquelas crianças, vocês precisam dormir cedo, tá? E dormir uma quantidade, no mínimo, 8 horas por dia, para poder crescer bem. O nosso corpo ele precisa de horas para dormir. Quantas horas? Para um crescimento e desenvolvimento saudável, todas as crianças devem dormir um número de horas suficiente, em que não apresente dificuldades para acordar. Não se sinta sonolenta e esteja atenta a todas as tarefas do dia, como pensar, estudar e brincar. Então, vocês não podem dormir muito tarde, né? E daí no outro dia acordar ruim, né? Sem disposição, tá? O que você faz primeiro ao acordar? Como termina o seu dia? Observem as imagens, elas representam algumas das coisas que você costuma fazer durante o dia. Numere-as de 1 a 6 de acordo com a sua rotina, né? Então aqui a gente tem essa atividadezinha e você vai ver o que você faz primeiro quando você acorda. Daí você coloca o número 1 e assim você vai colocando de acordo com a sua rotina, tá bom? Na número 2, então, você vai desenhar o que você mais gosta de fazer durante o dia, tá? Depois você pode escrever no seu desenho o que você gosta. Meus amores, então, é isso, né? Aqui a gente consegue concluir as nossas atividadezinhas que era pra gente fazer ontem na aula, que não deu tempo, era bastante coisa, tá? Esse conteúdo, ele vai cair na prova, mas tá bem tranquilo. Qualquer dúvida, pode mandar pra Bebe perguntando, tá bom, meus amores? Muito obrigado pela presença de vocês, um bom final de semana. Beijinho e até!